Seja muito bem-vindo aqui ao Mapa do Programador Estratégico. Eu sou o Túlio Faria, sou o criador aqui do DevPlano. Então hoje eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco das estratégias que a gente pode utilizar para conseguir ser cada vez mais bem remunerado e feliz na carreira como programador. A nossa intenção hoje aqui é que você tenha um mapa, tá? Ou, se a gente quiser falar mais no nosso linguajar, a gente pode chamar isso de um framework, tá? Então como que você pode continuar sendo relevante na carreira e como que você consegue cada vez mais dar o seu próximo passo ou saber qual é o seu próximo passo. O grande detalhe, tá, que a gente fica muito pensando na nossa carreira, é que muitas vezes a gente não consegue se diferenciar da multidão. Por mais que a carreira de programadora aqui, ela tenha muitas oportunidades, a gente consegue ter muita coisa, né? Então assim, a gente vê vagas o tempo todo, muita gente ainda sofre para conseguir a sua primeira vaga. Então, essa live de hoje é para você que também está nesse caminho de buscar a sua primeira oportunidade, de buscar a sua primeira vaga e ainda não se encontrou exatamente no mercado. O que eu gosto de falar sempre, tá? Que é importante a gente ter uma estratégia para ter autonomia no mercado. Então você não precisa ser o melhor, você não precisa ser o cara que sabe todos os frameworks, nem nada nesse sentido. Você precisa ser a pessoa, seu programador, seu profissional que tem autonomia. E o que é essa autonomia? Essa autonomia é você conseguir, mesmo que às vezes você não tenha conhecimento naquele framework, naquela tecnologia, você conseguir se desenrolar ali. Ou ainda você conseguir definir um novo patamar para você e conseguir alcançar. Isso é ter autonomia, você está confortável também na área a ponto de tomar suas decisões. Isso é bastante importante para que você fique confortável. A coisa mais prazerosa na carreira é você saber o que está acontecendo. Então você entender o seu próximo passo, você entender aonde você está. Isso te dá autonomia de viver uma vida muito mais feliz. Primeira coisa que é importante, se a gente quer ser relevante no mercado, estar preparado, ser bem pago, é a gente entender o que é esse ser estratégico, né? Então, beleza, eu quero chegar nesse patamar, eu quero chegar no patamar de ter autonomia, eu quero chegar no patamar de estar preparado, eu quero ser bem pago. Se eu tenho que ser estratégico para conseguir fazer isso, o que é ser estratégico? E uma definição de estratégia que é interessante, né? A gente sempre vê definição de estratégia para guerra e etc. Mas se a gente for pensar bem, né? Então analisar bem, o que é a gente ser estratégico? É a gente olhar os recursos que a gente tem, as decisões que a gente pode tomar e orquestrar ou controlar essas decisões para que a gente consiga alcançar os objetivos. É você conseguir olhar, então beleza, eu tenho isso é o que eu controlo. Das coisas que eu controlo, quais eu vou mudar? Não adianta você querer controlar uma máquina que não é sua. Então você só consegue apertar os parafusos da engrenagem da sua própria máquina. E na sua própria máquina você consegue controlar. Fiz uma analogia aqui, mas essa é a ideia, tá? Então que você consiga apertar esses parafusos da sua carreira para que a sua máquina vá para o destino que você queira. Se você não for estratégico, você começa a depender de outras coisas. É lógico que a gente depende de outras coisas, tá? Então a gente depende do mercado, etc. Porém, o que é bastante importante a gente pensar é que quando a gente é estratégico, tá? Quando a gente pensa na nossa carreira com estratégia, o mercado é a consequência. A gente fica numa posição um pouco mais confortável porque a gente deixa o mercado como uma consequência das ações que você tomou. Se a gente for pensar em estratégia de guerra, por exemplo, se um país vai guerrear com outro, ele tem a estratégia, ele não sabe se vai dar certo ou não, mas a estratégia ele está controlando, porque é os recursos que ele consegue controlar. Na nossa carreira é a mesma coisa. O que a gente consegue controlar são esses aspectos, essas decisões que estão na nossa mão, né? Então são as engrenagens da nossa máquina, né? Da nossa máquina que é a nossa vida. É isso que a gente consegue controlar. Esse pensamento estratégico foi exatamente o que eu utilizei para trocar, inclusive, de emprego recentemente. É o que eu estou fazendo aqui, é o que eu faço, é o que eu trago para vocês aqui, tá? Então foi testado no mercado e tem uma racional por trás, então dá para entender o porquê que isso funciona. E o grande detalhe é o seguinte, funciona também se você é iniciante. Então eu estou falando aqui que eu troquei de emprego e etc. Ah, mas o Túlio já tem experiência, o Túlio tem quase 20 anos de experiência. Funciona para quem está começando agora? Funciona. Funciona para quem não tem experiência? Funciona. Independente dos seus objetivos, é possível você conseguir fazer isso. Igual, por exemplo, o Gustavo, que é aluno nosso na formação Full Stack Master, a partir do primeiro módulo da formação Full Stack Master, ele já começou a mudar. Então, ele já tinha ele tinha feito um pouco de graduação em computação e parou. E ele, com o primeiro módulo, ele já conseguiu enxergar diferente, já conseguiu dar um passo a mais. E tem uma coisa que eu sempre brinco, né? Até eu anotei para eu não esquecer aqui de falar disso, né? Essa estratégia ela funciona
para basicamente qualquer coisa da sua vida, né? Então, se você usar para qualquer área da sua vida, relacionamentos e etc., você vai entender uma coisa. Dificilmente você vai falar que você se arrependeu de alguma coisa. Por quê? Existe uma essência dessa estratégia que é você entender o porquê que você está fazendo aquilo. Então, por que você deu aquele próximo passo? Por que você está fazendo aquilo? Como que isso está alinhado com o seu próximo passo? Quando isso acontece, você tira uma palavra que deixa muita gente doente, que é arrependimento. E a doença é invisível, tá? Então, muita gente entra em depressão, muita gente se sente mal por arrependimento. A partir desse momento, você não vai ter mais arrependimento. Será que eu deveria ter aprendido aquela linguagem ou aquela outra linguagem? Sem arrependimento. É você conduzindo a sua vida e a sua carreira. Isso que é o mais importante, tá? Então, se você aplicar essa mesma estratégia em outros aspectos da sua vida, vai funcionar também. Você vai perceber que você vai estar bem estratégico em qualquer outra área da sua vida. Então, faz muito sentido. E se você está perguntando, para quem não me conhece ainda, tá? Eu já trabalho na área há mais de 20 anos. Comecei a programar profissionalmente com 14, 15 anos, tá? Então ganhei meu primeiro real com programação com 14, 15 anos. Por muito tempo eu dei aula no ensino presencial, tá? Então treinava meus alunos aqui na minha cidade, no interior de Minas Gerais. Muita gente hoje está super bem no mercado daquela época, então virou CTO de empresa ou programadores em grandes empresas do Brasil. Fiz mestrado também em educação de computação, que é uma coisa bem legal também. Então, unindo tudo isso, eu resolvi começar a melhorar ou a aplicar essas estratégias com os nossos alunos. 20 anos de carreira é bastante tempo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a última empresa sem ser essa que eu estou agora, que eu já estou há quase 2 meses, eu fiquei 3 anos e meio, mais ou menos. Então, assim, é muito tempo, tá? Para um trabalho remoto hoje em dia, principalmente que o pessoal está muito volátil na área, é bastante tempo. Então, se a gente pegar 20 anos, por exemplo, é muita bagagem. E eu tenho a felicidade de ter explorado todos os pontos da minha carreira, né? Então, cheguei a ser estagiário, trabalhei para os outros, prestei serviço bastante tempo, tenho os meus SaaS, então assim, deu para explorar bastante coisa. E o mais importante, você não precisa de 20 anos para ter os mesmos resultados que eu tenho. O grande detalhe é que você precisa de estratégia. E hoje, destravando esse caminho para você aqui, esse mapa, você consegue fazer isso muito mais rápido do que eu fiz. Muitos alunos nossos já fizeram isso, tá? Então, já destravaram a carreira muito mais rápido. O grande detalhe é que dá certo, tá? É só ter o método correto para fazer isso. O que a gente vai ver hoje, tá? Primeiro ponto, a gente tem que ter consciência que o que eu tô falando para vocês aqui não vai ser do dia para a noite, tá? Que é uma jornada. Então, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. A gente vai tratar algumas amarras da carreira da gente, principalmente na bolha dev, a gente tem algumas amarras e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai alinhar a sua expectativa com o mercado de trabalho, o ciclo de ouro do programador estratégico, como que você vai saber aonde você está, qual que é o próximo passo que você dá e como que você faz isso para sua carreira cada vez crescer mais. E é exatamente isso que eu fiz, tá, recentemente, para trocar inclusive de emprego. Outro ponto super importante, se você não tem experiência, você não teve a sua primeira oportunidade ainda, ou se você já teve oportunidade, já atua no mercado, uma das coisas que você tem que fazer é criar histórias, tá? E criar histórias é como que você consegue ter experiência sem nem mesmo ter trabalhado com aquela tecnologia. A gente vai falar sobre essa criação de histórias aqui também. Seu próximo passo, como que você pode dar o próximo passo e como que a gente pode te acompanhar nesse seu próximo passo. E lá no final a gente vai responder todas as dúvidas, tá? Então se você tem alguma dúvida, guarde que no final a gente vai respondendo, tá? Seguinte, como que eu cheguei nesse método, como que eu cheguei nesse ponto estratégico aqui da carreira? Eu já contei um pouco da minha história várias vezes, mas uma coisa que é bem legal, é legal a gente contar e reviver isso sempre, tá? Por quê? Quando eu olho para trás, eu sinto muito orgulho de toda essa trajetória, porque ela fez eu chegar até aqui. Uma bela época da minha vida, eu ganhava R$2.000 por mês como programador. Eu era um programador bom, mas ganhava R$2.000 por mês. Já tinha mestrado, já tinha várias empresas no meu nome, porém, eu não era nem feliz e nem ganhava bem. E aí, o que aconteceu? Em uma dessas empresas eu perdi um sócio para um câncer bastante severo. Inclusive, esse meu sócio me ensinou muita coisa. A gente começou a gravar um pouco de vídeo na época, etc. E quando isso aconteceu, eu comecei a pensar sobre a minha vida. Então eu olhava para o meu cenário atual e falei, pô, não faz sentido. Eu sou super qualificado e ganhando R$2.000 por mês, um estresse, e assim, tinha que me matar para fazer os R$2.000 por mês. Isso acendeu uma luz, né? Eu falei, pô, se eu
Eu já tinha pressão alta, já tinha vários problemas de saúde ali na época, e o meu grande medo era também ter algum problema nesse sentido. Ficar tão estressado, tão amargurado ali, a ponto de desenvolver uma doença mais grave. Então, eu tive uma decisão que não aconselho todo mundo a fazer isso, eu simplesmente preferi me desamarrar de tudo, tá? Então, simplesmente saí de todas as empresas, fiquei somente com a minha empresa, que é a minha empresa até hoje, né? Então, que era o meu único CNPJ, e me desamarrei de todas as empresas. Então, saí de todas as empresas que eu era sócio. Agora que eu estou voltando a ter mais sócios, vamos dizer assim, mas naquela época eu defini para mim mesmo que eu não queria ter mais sócios, que eu não queria ter mais pressão. E aí, uma coisa que foi bem interessante. Quando eu terminei, né? Então, eu fiz isso, saí das empresas, etc. Uma coisa que eu quase não conto, assim, mas eu mandei o meu currículo para as faculdades aqui da minha região. E ninguém nem me chamou para conversar. Estava preparado, tinha mestrado na USP, tenho, aliás, mestrado na USP, né? Então, uma universidade extremamente conceituada no mundo inteiro. Mandei meu currículo e nada, nem resposta. E aí eu fiquei meio chateado, né? Todo mundo fica meio chateado, porque você acredita que aquilo vai te dar o próximo passo, que aquilo vai te dar o mínimo de conforto. E na verdade não aconteceu. Foi então que eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre trabalho remoto e tudo mais. Cheguei a conhecer a TopTal, me preparei de forma muito rápida para passar no processo seletivo. Muito rápida por quê? Porque eu já não tinha dinheiro, né? Então eu tinha que passar de qualquer jeito. Fui fazendo a prova, fui reprovado uma das primeiras provas, que é a prova de algoritmo. Não consegui passar. Na última etapa da minha prova na TopTal, teve uma coisa que foi muito legal. Foi uma prova de React. Então era full stack, né? Então a prova era full stack, mas tinha uma parte em React. Eu já tinha criado o sistema com React e eu fui questionado sobre um conceito bastante profundo ali. Então envolvia React, Redux e formulários, e aí me perguntaram sobre isso, né? Então, sobre uma decisão que eu tinha tomado no projeto final, e eu consegui explicar de uma maneira bastante interessante. O que eu tinha feito, né, um pouco antes de entregar o projeto? Eu pratiquei muito. Quando eu falo pratiquei muito, eu coloquei muita densidade em pouco tempo. Fiquei praticamente com um zumbi ali, né, sem dormir, etc., por algumas semanas. E aí uma coisa que foi interessante. Ele me fez uma pergunta bastante profunda de forma conceitual. E uma das coisas que eu percebi que não dava para responder com respostas vagas. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho daqui a pouco. Mas eu consegui explicar para ele sem utilizar nenhum termo desses açucarados que o pessoal usa hoje em dia. E o que foi bacana? A gente conseguiu discutir um bom tempo sobre isso, eu e o entrevistador. E é esse o ponto de autonomia que eu acho que é importante para vocês. É você conseguir discutir sobre tecnologia, você tem a racional sobre aquele problema tão grande que você não precisa lembrar que aquela é uma norma, que aquela é em algum aspecto é considerada uma boa prática, ou que em algum aspecto é considerado um pattern. Você consegue explicar baseado em experiência. E disso teve uma coisa bastante importante. Foi quando a gente começou também o Dev Pleno, né? Então, eu passei na TopTal mais ou menos em novembro de 2016, se eu não me engano, e a gente começou o Dev Pleno em 2017. E uma das coisas que eu queria trazer para o pessoal aqui para vocês é exatamente essa pegada que eu sempre tive na minha carreira, que é essa pegada de você saber executar e exaurir tanto a execução que você começa a deduzir por que tal coisa é uma boa prática para escala, por que tal coisa é considerado clean code do aspecto tal. Então você consegue, de tanta prática, você consegue fazer essas derivações. E isso é muito importante para a sua carreira, você não fica preso nesses termos. Tá? A gente vai falar um pouquinho que esses termos são as amarras, mas isso foi bastante importante. Então esse foi um empurrão, inclusive para colocar a metodologia no ar logo. Uma coisa que foi bastante importante também, né? A TopTal, e eu trabalhando por meio da TopTal, possibilitou que eu investisse em criar o Dev Pleno. Isso me ajudou bastante também, então me deu bastante conforto financeiro a ponto de eu conseguir investir nesse projeto e fazer ele rodar. Mas uma coisa que é bastante importante, antes da gente até entrar no passo a passo de verdade, que a gente precisa ter, que a nossa carreira é uma jornada. Tá? Então não é do dia para a noite que você está preparado, não é do dia para a noite que você vai estar atualizado, nada nesse sentido. E o mais importante disso, inspire-se na minha história, inspire-se nos meus resultados, mas respeite o seu tempo. O Túlio demorou 20 anos para chegar aqui. Você pode demorar 5. Tem gente que demora 8. Tem gente que demora 2. Tem gente que demora 1.
e tá tudo bem, tá? A gente não tá numa corrida. Então, essa é a primeira consciência que eu quero que você crie. A sua carreira é uma jornada. É legal a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente fica querendo, não, fulano conseguiu. Ah, quanto tempo para conseguir ser pleno ou ser sênior? Desapega disso, tá? Então, entenda que você tem o seu tempo. Respeitar isso vai te ajudar muito a manter o seu emocional no prumo. O mais importante é que você tenha essa visão de progresso. Ao invés de ficar pensando só em resultado, em dinheiro, quer ganhar dinheiro rápido e blá blá blá, respeite o seu tempo. Uma coisa que ninguém vai tirar de você, a gente vai ver depois aqui dentro do método. Se você fizer o método, você vai progredir dia a dia. Quer dizer que você vai conseguir do dia para a noite? Não. Quer dizer que você vai estar cada dia mais próximo do seu objetivo. Então esse é o mais importante. Respeite o seu tempo e tenha consciência que é uma jornada. A gente tinha comentado, né, quando a gente estava falando um pouquinho da agenda de hoje aqui, quais são as amarras, e a gente fala amarras invisíveis aqui da sua carreira. As amarras invisíveis, geralmente, é tudo que está dentro da bolha dev. Não sei se alguém já ouviu falar, mas tem a bolha dev lá, que o pessoal fala um monte de groselha, que é o seguinte, são frases, crenças, medos, tá? Jargões do mercado. Então, por exemplo, boa prática, clean code, são frases no mercado que a gente tem que tomar cuidado para que elas não virem amarras invisíveis da nossa carreira. E o que é essa amarra invisível? Tá? Então, vamos pegar algumas frases aqui, algumas crenças e alguns termos, só para vocês entenderem. Tem gente que está aprendendo a programar, então começou a programar, tem pouca experiência, etc., e fica bitolado em buscar boa prática. Então, não, tem que achar boa prática, porque tudo é boa prática, e começa a responder algumas perguntas. Ah, não, isso aqui é boa prática. E aí que eu quero te trazer para uma reflexão. Toda vez que a gente fala boa prática, lembra o seguinte, não existe boa prática sem prática. E não existe boa prática somente boa prática, tá? Sem mais nada junto. Porque a área é muito grande. Então você pode ter boa prática para escalabilidade, boa prática para manutenção, boa prática para legibilidade. Você tem várias nuances que você pode olhar, que é uma prática interessante. Mas tem que lembrar que boa prática é uma prática aperfeiçoada. Então você só melhora a sua prática se você praticar. O convite que eu te faço para tirar essas amarras é não se preocupe com isso. Não quer dizer que você vai fazer um código mulambo ou desleixado. Só quer dizer que você vai argumentar mais e não vai responder com esses termos. No fim das contas ali, você vai entender que se você fizer tal coisa, é uma boa prática para escalabilidade. Se você fizer tal coisa, é uma boa prática para segurança. Mas o meu convite para você é que você consiga argumentar o do porquê. Por que aquilo é uma prática interessante? Né? Então, ao invés de usar boa prática, uma prática interessante para segurança, por exemplo. Quando você faz isso, você não desliga o seu racional. E isso é muito importante. Por exemplo, os meus SaaS, eles rodam num servidor compartilhado. Ele é feito em PHP. E aí muita gente fala, nossa, mas PHP, tô chutando, tá? Mas PHP tá morto. PHP não é uma boa prática. E o grande detalhe é, faz mais de 8 anos que esse SaaS me dá dinheiro. Ele tem uma partezinha que eu fiz uma POC, uma parte dele que eu fiz uma POC, que roda bonitinho, roda em Kubernetes, um monte de coisa mais moderna. E aí você vai ver, as duas partes entregam a mesma quantidade de valor, só que uma parte dela entrega num valor muito menor de custo. Se a gente fosse olhar só para isso, a gente desligaria o nosso racional. Tá? Então eu consigo inclusive justificar para vocês, não, olha, tá rodando super bem, os clientes me pagam todos os meses direitinho, tá dando lucro e eu pago, acho que R$80 por mês de hospedagem. Então assim, a gente consegue argumentar do porquê que você tomou a decisão. É a mesma coisa, ah não, mas o código lá não tá dos melhores. Tá tudo bem, é um código do Túlio de 8 anos atrás. Se eu mudar o código do jeito que tá lá, não vai ajudar em nada. Então assim, os clientes não vão pagar mais por isso. E o código do jeito que está não está afetando nada. Então está tudo bem. Argumentar e entender é o remédio para quando você tem essas amarras invisíveis na sua carreira. E a amarra invisível tem um outro detalhe que é importante também. Muitas vezes a gente fala de medo, né? Medo de aplicar para vagas, etc. Mas tem uma outra amarra invisível, que é quando a gente seta objetivos e metas pautadas em métricas vazias.
Então, irei aplicar para aquela vaga quando eu estiver melhor em inglês. O que significa estar melhor em inglês? O que significa estar melhor em JavaScript? O que significa estar melhor em Clean Code? Eu já vi gente falando isso. São amarras que não existem, a gente está criando para a nossa carreira. Como que você remedia isso? Começa a argumentar e entender mais. Tá? Então, se você está com medo, como que você trata o medo de aplicar para vagas? Aplicando. Qualquer coisa que você quiser fazer, se você quer conversar com uma pessoa desconhecida, você tem dificuldade? Se você tiver, como que você se prepara para isso? Começa a praticar. Então, se você está andando na rua, começa a falar mais bom dia para quem você não conhece. Você vai ver que você vai começando a quebrar esse medo. Então, como que você quebra o medo de aplicar para vagas? Aplicando para vagas estando preparado. O estar preparado é o que a gente vai falar aqui na estratégia. Vamos pensar agora um pouquinho aqui no ciclo de ouro do programador estratégico. Tem algumas coisas aqui que eu vou falar para vocês que é importante da gente pensar. Então, o primeiro ponto que a gente tem que definir aqui no ciclo de ouro do programador estratégico é o seguinte. A gente tem que ter uma North Star. O que é uma North Star? North Star é aquela estrela que você consegue se guiar em um caminho. Esse é o momento que você tem para sonhar. Então, a sua North Star é aonde você está apontando o seu canhão. É para você sonhar alto de verdade. Pô, eu quero faturar 1 milhão como programador, eu quero que o meu SaaS exploda, exploda de vender, né? Eu quero que a minha carreira decole, eu quero morar na Dinamarca, não sei. Então, é o seu sonho alto. O que é importante? Muita gente acha que você tem que estar casado com a sua decisão, com o seu sonho. Você não tem que estar casado ali no sentido de nunca mais mudar. Então, seu sonho vai mudar. Porque à medida que você vai dando os passos da sua carreira, você vai olhando novas possibilidades. Então, você vai ajustando para aquilo que faz bem para você. Então você, não, beleza, meu sonho era morar fora. Nossa, agora eu tô vendo que é mais vantagem no Brasil. Tá tudo bem. Não, eu fui morar para fora. Não era o que eu esperava. Tudo bem, volto pro Brasil. Tá? Então, assim, a sua North Star é legal para ela te guiar, mas ela pode e vai mudar. Tá tudo bem. É só para você ter aquela decisão, sabe quando você olha e fala, beleza, como eu quero chegar lá, eu sei que caminho que eu tenho que fazer para chegar lá. Tem um exercício que a gente sempre passa para os nossos alunos na formação Full Stack Master, que é escrever seus objetivos de 2 e 5 anos. Escrever a sua North Star de 2 e de 5 anos. Por quê? A de 5 anos, como ela está mais longe, a de 2 tem que estar alinhada. E a sua próxima semana tem que estar alinhada com a de 2. Mas é importante que você tenha isso em mente, para que você consiga tomar as decisões de forma mais coerente para chegar mais próximo da sua North Star. A partir do momento que você não tem North Star, você não tem motivos para acreditar em mais nada. Então a sua North Star é que faz você acordar todo dia de manhã e falar, pô, beleza, é por isso que eu estou brigando. É por isso que eu acordei hoje motivado, é por isso que eu acordei hoje 5h30 da manhã, é por isso. Então é a North Star que vai te ajudar a tomar essas decisões. Você pode pensar na sua North Star de duas formas, tá? É lógico que você pode olhar em qualquer aspecto da sua vida. Mas eu vou dar 2 sugestões aqui que elas funcionam. Você pode usar remuneração. Eu quero faturar 100 mil no mês. Beleza. Lembra que é a sua North Star, é o seu sonho. Tá? Você pode colocar que o seu plano de vida é ganhar 100 mil reais por mês. Ou ainda você pode ir por experiência. Não, eu quero chegar no patamar que eu escolha qual vaga que eu quero ir. Ou eu quero chegar no patamar que eu consiga criar qualquer tipo de sistema que eu queira criar. Então, são 2 sugestões aqui que você pode fazer. E, se possível, escrevam. Se a gente olhar pelo aspecto aqui financeiro, se você nunca ganhou R$1 com programação, você está lá em degrau nenhum, você está no 0. Seu próximo passo, seu próximo degrau, ganhar o primeiro R$1. Ganhou o primeiro R$1, então vendia um site por R$50. Pô, beleza, você ganhou o seu primeiro R$1 com programação. Segundo passo, ganhar um salário com consistência. Por que salário com consistência? Porque se você ficou 12 meses, 2 anos, 24 meses em uma empresa, independente do salário ali, mas se você ficou 2 anos, 1 ano ali, ganhando com consistência esse salário, você está gerando valor, pelo menos o valor do seu salário para aquela empresa. Tá? Então ninguém vai te dar dinheiro de graça se você não retribuir de alguma forma. Então é mais um degrau. A partir dali, você busca um salário maior. E o último degrau, que é o degrau que todo mundo sonha e é um degrau muito legal, que é você diversificar a sua renda. Então você pode ter o seu salário, que já está mais alto, você pode ter um SaaS, você pode ter sociedade em outras empresas,
você pode ter dinheiro investido e assim por diante. Então você vai diversificar a sua renda. Se a gente for olhar a outra escadinha, a escadinha da experiência. Estou no degrau 0, não tenho experiência nenhuma. O que eu preciso fazer? Criar as minhas primeiras experiências. A gente ajuda vocês nisso dentro da formação Full Stack Master. A gente tem vários projetos práticos e derivações dos projetos práticos para vocês conseguirem ter as primeiras experiências. Próximo passo é você ter experiências no mercado. Então, se você não tinha experiência nenhuma, você fez experiência fazendo um curso, então você criou suas experiências. Terceiro degrau é você ter experiência no mercado. E aí, a gente tem o próximo passo, que é o ciclo infinito. Que é quando você já chega num ponto de experiência que você consegue aprender a aprender. Então você consegue já meio que criar coisas baseado no seu conhecimento anterior. Então você já vivenciou tanta coisa que você consegue se virar, aprender coisas novas, as coisas funcionam um pouco mais rápido. Tá? Então ajuda muito as coisas funcionarem um pouco mais rápido. E tem uma coisa nessa escada que é interessante, né? Na escada da experiência, que ela não quer dizer que ela chegue no fim. A gente pode e deve revisitar os outros degraus. Porque quando a gente está sem experiência em uma tecnologia, a gente voltou praticamente no zero naquela tecnologia. Então a gente pode voltar naquele ponto ali e criar as nossas experiências naquele ponto. Eu vou contar um pouquinho depois dessa mudança minha de empresa, mas assim, quando eu trabalhava na empresa anterior, não era tão alinhado com o que eu fui trabalhar, por exemplo, na empresa atual. Então o que você faz? Pô, não tenho como mostrar aquelas experiências que eu estava tendo lá. Por mais que o somatório do profissional Túlio, né? Então se eu for pensar o Túlio como profissional ali, o somatório contribui, você tem experiência no mercado, etc. É legal você provar as experiências ali em outras áreas. Como que eu fiz isso? Eu vou contar para vocês como que a gente pode fazer. Tá? Mas eu fiz as minhas primeiras experiências de novo. E que inclusive ficou a maior área, a maior seção do meu currículo foi essa. E a gente vai falar sobre isso na hora que a gente for criar histórias. Bom, a gente falou da North Star, a gente falou já dessas escadinhas que deixam a gente cada vez mais próximo. Já dei 2 ideias aqui para vocês nortearem, tá? Principalmente dinheiro e experiência que você pode nortear. Você pode olhar qualquer outro aspecto da sua carreira, felicidade, enfim, né? Dá para a gente olhar vários pontos e aspectos ali que você pode usar, né, para chegar mais longe. E agora a gente vai falar de 2 pontos que são bastante importantes. O primeiro deles são os pilares para que essa estratégia funcione. Consciência e clareza, que é o primeiro pilar. Segundo pilar, movimento. Terceiro pilar, consistência. Se você tiver esses três itens, esses 3 pilares em mente, junto com a sua North Star, dentro do seu tempo, você vai alcançar os seus objetivos. Consciência e clareza é você ter consciência do que está fazendo. Tá? Então, beleza, estou fazendo isso por causa daquilo. Estou fazendo isso porque está alinhado com a minha North Star. Estou fazendo isso porque o meu sonho é tal coisa. Consciência e clareza. Uma coisa que é muito importante, que ajuda muito na clareza, é quando você começa a observar as coisas. Então, muitas vezes a gente não presta muita atenção nos momentos que você está vivendo. Então, quando você começa a ter consciência dos momentos que você está vivendo, você está tendo clareza também dos momentos que você está vivendo. Tá? Então, isso ajuda bastante. Consciência e clareza que estão juntos aqui num pilar só. Segundo passo, não adianta nada você ter clareza e consciência se você não agir. Movimento também é importante. E o terceiro pilar, consistência. Então, que você tenha consciência e clareza e movimento com consistência. Quer um exemplo disso? Tenho consciência que eu preciso cuidar da minha saúde. Então isso tem que estar presente na minha vida. Qual é o movimento que eu vou fazer? Ir na academia. Adianta eu ir uma vez só na academia? Não adianta. Eu tenho a consciência que eu preciso de saúde, eu tenho o movimento de ir para a academia e eu preciso da consistência de ir para a academia. Só assim vai funcionar. Por isso que é um pilar, né? Ele vai sustentar essa estratégia. A gente tem que ter consciência e clareza, movimento, eu preciso agir e a consistência aqui de fazer sempre, tá? Se a gente tiver esses 3 pilares em mente, a gente pode executar o loop do crescimento. Por que eu chamei de loop do crescimento? Porque a gente não para de executar, é quase que um loop infinito do crescimento, tá? Então a gente não vai parar de executar esse loop. O primeiro passo do loop infinito é o seguinte, é a avaliação, tá? Então o primeiro passo, não adianta se você quer chegar na sua North Star, você não saber aonde você está. Lembra sempre, você convidou um amigo seu para ir na sua casa. Ele está perdido, ele te liga e fala assim,
Ô Túlio, tô indo na sua casa, não tô conseguindo achar. O que você vai perguntar para ele? Aonde você está? Para você conseguir ajudar onde a pessoa vai chegar. A avaliação é importante porque é você saber onde você está. Onde eu estou agora? Qual é o meu momento agora? O segundo ponto que é importante na avaliação é você ter métricas que você consiga responder ou com números ou com sim ou não. Por exemplo, já entreguei soluções em produção, já coloquei no ar e um cliente usou? Sim ou não? Já coloquei ou já planejei uma aplicação do zero e coloquei ela no ar? Sim ou não? Já ganhei dinheiro com programação? Sim ou não? Tem uma profunda. Sou feliz no que eu estou fazendo? Sim ou não? E quando a gente for falar sim ou não, isso muda. Porque a gente começa a olhar e fala, pô, beleza, não tem talvez. Ou é sim ou é não. Um outro exemplo, qual o salário que eu quero ganhar? É 2, 5, 10 mil, 15 mil? É um número. Ou você bateu aquele número ou você não bateu. Então, quando você for pensar em avaliação, olhe de forma objetiva. Eu, Túlio, inclusive, eu tenho avaliações que eu faço em todas as coisas que eu estou fazendo. Inclusive, essas minhas avaliações elas vão mudando com o tempo, eu vou colocando mais regras. Mas tem algumas regras que eu respeito, que na hora de avaliar se está valendo a pena ou não um projeto, ou um produto, ou alguma coisa para mim, eu respondo com sim ou não e a minha decisão fica muito mais fácil. Dado que você avaliou o momento que você está, algumas vezes você vai precisar ajustar. Então o segundo passo é o ajuste. E aí tem um ponto importante. O ajuste e o planejamento, que a gente vai ver no terceiro ponto, eles andam meio juntos. E eles têm uma coisa em comum. Às vezes é difícil você fazer sozinho. A avaliação é bem tranquilo. Você vai olhar para você mesmo. Ajustar o seu caminho e planejar esse seu próximo passo, muitas vezes você vai precisar de ajuda para fazer isso. É o que a gente faz, inclusive, na formação Full Stack Master, te ajudar nos office hours a direcionar e ajustar o seu caminho. Vamos lá, voltando aqui, né? A gente está na North Star, a gente avaliou aonde a gente está para a gente conseguir chegar lá na North Star. Às vezes, sua North Star está aqui, você estava mirando um pouquinho para cá, está meio próximo, mas você precisa ajustar um pouquinho para dar o próximo passo. Ou às vezes o ajuste precisa ser um pouquinho para cá, para você pegar um conceito e depois voltar para sua North Star. Então, entender que você pode ajustar um pouquinho a direção ali é importante. Terceiro passo, planejar de verdade o seu próximo passo. Então é aqui que você vai reunir o que você precisa efetivamente para o seu próximo passo. Então, nunca fiz uma aplicação na vida. Como que eu posso fazer uma aplicação? Nunca planejei uma aplicação, como que eu planejo? A gente sempre traz alguns exemplos aqui da formação porque é fácil, né? Então, a gente tem o primeiro módulo, por exemplo, que chama Pulpit Box, dentro da formação Full Stack Master. Se você nunca fez uma aplicação, é legal você fazer, é a sua primeira aplicação. Se você já fez, inclusive o Pulpit Box, o que você pode fazer? Variações dessa aplicação. Então você vai exercitar a sua parte de planejamento. A gente consegue aplicar isso em qualquer área. Nunca fiz um sistema que utiliza o MySQL como banco de dados. Beleza, crie seu primeiro sistema com MySQL. Você pode seguir uma aula para fazer isso. Eu quero planejar a implementação de um banco de dados em MySQL. O que você pode fazer? Você deriva aquele projeto para que você consiga exercitar esse planejamento. A gente tem que lembrar sempre que o nosso próximo passo, ele pode parecer um passo para trás, mas ele é um passo extremamente importante e ele não é um passo atrás, que é masterizar a base. Toda vez que você masteriza a base, você está se preparando cada vez mais. Então, revisite conceitos, revisite o JavaScript básico, revisite conceitos iniciais. Por quê? Porque quando você faz isso, você está trabalhando os detalhes da linguagem, as nuances da linguagem, as nuances da tecnologia. Muitas técnicas simples, quando combinadas, transformam-se em coisas muito complexas. Então, se você domina o simples, se você domina a parte, você domina o todo. Então, a gente pega um sistema extremamente complexo, extremamente extenso, ele é composto por várias partes simples. Pode não parecer, mas eles são várias partes simples combinadas. E por que eu estou falando isso? Porque muita gente fica preocupado, não, eu tenho que entender do último framework que saiu, da última spec do JavaScript. Não, domina o básico, domina a base, masteriza a base, masteriza o simples. Ajuda muito você a entender e se aprofundar e ter autonomia em projetos complexos. Tá? Então isso ajuda muito. Quando a gente vai executar, se você precisar, aliás, quando a gente for planejar, se você precisar de ajuda, a gente consegue fazer isso
nos office hours, tá? Que são os encontros semanais que a gente tem com os alunos. Então, pô, a minha North Star é essa, nunca fiz isso, então a minha avaliação é essa, já fiz os ajustes aqui que eu pensava, estou pensando em fazer isso daqui. Você consegue entrar com os nossos tutores nas office hours, semanalmente, ao vivo ali, e discutir. Pô, estou pensando nisso aqui, o que você acha? E vai ter os outros alunos também juntos, te ajudando a definir o próximo passo. Isso ajuda muito, tá? Outro ponto importante, como a gente está planejando, é super importante que você coloque poucas coisas novas ao mesmo tempo. Se você nunca programou em JavaScript, o seu próximo passo é começar a programar um pouquinho com JavaScript. Ah, eu nunca fiz nada com banco de dados. Então, o primeiro passo seu é começar a fazer uma prova de conceito com banco de dados. Muita gente menospreza o valor de você tirar um problema de um lugar complexo e isolar ele numa prova de conceito. Mas isso é muito importante para você masterizar o conhecimento. Então, tenta sempre colocar poucas coisas novas ao mesmo tempo. Que a variação ali seja somente o que você está aprendendo de novo. Tá? Isso vai te ajudar muito a evoluir cada vez mais rápido. O quarto passo do nosso loop aqui é a execução. A execução é fundamental. Você tem que executar, você tem que colocar a mão na massa, você tem que fazer. Tá? E aí, quando a gente segue uma metodologia, fica mais fácil. Ah, vou estudar autenticação e autorização. É muito mais fácil você seguir uma metodologia. O que é uma metodologia? Tá? Lembra que a gente está falando da North Star e que a gente tem esse caminho para seguir? Metodologia é como se a gente fizesse várias estradas que te levam cada vez mais próximo da sua North Star. Qual estrada que você pega faz parte do seu planejamento. A metodologia te ajuda a encontrar esses caminhos mais fáceis. Tá? Então te ajuda a acelerar bastante esse conhecimento. E na execução também você consegue contar com a gente. Tá? Então você consegue ter a nossa ajuda aí nas office hours também. Durante a execução vai acontecer problemas. Pode ser que você está tentando executar e não vai funcionar. Pede ajuda. Entra na office hours e pergunta. Vai te ajudar a encurtar muito essa jornada. Vai ficar mais rápido. Você não vai ficar se debatendo muito tempo. Enroscou, pede ajuda. Tá? Isso ajuda demais. E aí na execução, você tem dois momentos. Tá? Então se você está seguindo uma metodologia, é super importante que você assista a aula e que você coloque em prática a aula. Muita gente assiste uma aula e fala, não, eu já sei como é que faz. Não sabe. Enquanto você não colocar a mão na massa, você não sabe. É botar a mão na massa que vai colocar, que vai realmente fazer você aprender. Tá? Então sempre pensa, pô, você confiaria num médico que só estudou, só leu o livro, só assistiu aula, nunca pôs a mão no bisturi ali para fazer uma cirurgia em você? Então por que a gente insiste em não praticar o que a gente estuda? Programação é prática. E a gente tem um benefício gigante da nossa área. A execução para a gente está custando cada vez mais barato. Você basicamente tem que ter um computador, tem gente que treina com celular. Você já pensou em engenharia civil? Quanto é caro você executar um prédio para saber se você sabe fazer um prédio? Um médico, se ele errar, ele mata a pessoa. A gente consegue executar, testar coisas. Você consegue criar um banco na sua máquina, testar todos os serviços, fazer o que você quiser. Hoje em dia, atualmente, pode custar bem próximo de zero para você fazer isso na sua máquina. Então, assim, se a gente comparar com outras áreas, é a área mais inclusiva, porque a execução custa pouco. E o último passo, que é o quinto passo aqui, que é muito importante, executei. Eu tenho que voltar no início. Eu volto no passo 1, avalio de novo onde eu estou, ajusto o meu caminho, planejo o próximo passo, executo de novo. Volto ao primeiro passo, avalio, ajusto, planejo, executo. Volto ao primeiro passo. A impressão que a gente dá é que fica um loop, mas na verdade existe um outro eixo que a gente não está percebendo. A gente está fazendo esse loop e a gente está subindo, na verdade. Porque cada giro desse loop, a gente está deslocando o eixo da experiência para cima. Então a gente está aumentando a nossa experiência. Cada rodada, cada iteração desse loop, a gente está subindo. Chegando próximo da nossa North Star. Percebe que faz sentido? Escreve aqui embaixo se faz sentido para vocês ou não. Pessoal, como que eu apliquei isso de verdade? Como que eu apliquei isso na minha carreira? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Que essa técnica funciona independente da sua experiência, independente de qual é o seu próximo passo. O que eu tentei fazer aonde eu trabalhava? O que mais doeu lá, que eu comecei a ficar insatisfeito e tal. Falei, pô, preciso avaliar onde eu tô. O que eu tentei fazer lá? Tentei entregar mais. Falei com o chefe, falei com o dono,
falei com todo mundo. E aí eu descobri que eu era sufocado. Qual que é a minha avaliação do meu cenário, onde eu trabalhava? A minha avaliação é, aqui eu não consigo nem entregar o meu melhor e nem crescer. Pessoal, e aqui a avaliação ela é muito pessoal. Então muitas vezes pode parecer meio que é uma arrogância e tal, mas lembra o seguinte, toda vez que você for avaliar, o seu momento é seu. Tá? Então eu estou compartilhando com vocês aqui, mas é o meu momento. Não olhem isso, não pensem nisso como arrogância. O que eu estava olhando? Pô, beleza. Eu estou tentando fazer isso tudo, estou tentando fazer as coisas ficarem melhores, estou tentando fazer o time render mais, treinando a equipe. Pô, tentei trocar de equipe, tentei fazer de tudo lá dentro. E aí eu comecei a pensar no seguinte, o que é mais vantagem para a minha North Star? Né? Então, na minha North Star, eu quero sempre estar em times diferenciados. Quero estar aprendendo coisa nova, quero estar encontrando desafios diferentes. Eu comecei a olhar e eu cheguei à conclusão que a minha avaliação era o seguinte, eu sou forte, né, então capacitado, etc., numa equipe fraca. E aí, a minha pergunta para mim mesmo foi, o que eu prefiro ser? Eu prefiro ser um cara, um destaque ali, o cara que mais entende, tem experiência, etc., numa equipe fraca, ou eu prefiro ser um cara que é desafiado numa equipe forte? Então, analisando isso, comecei, pô, tem coisa errada. Eu não estou no lugar que eu deveria estar. Então, na minha avaliação, eu cheguei à conclusão que o meu próximo passo era trocar de emprego. O trocar de emprego, a gente olha, pô, beleza, é simplesmente o fato de eu executar, de eu chegar e fazer o que eu tenho que fazer. Né? Então, aplicar para as vagas, etc. E aí eu fiz uma outra avaliação. Como está o meu currículo para o mercado? Quando eu fui olhar para o meu currículo, eu não conseguia ter muita coisa para mostrar. É lógico, eu fiquei muito tempo lá e etc. Aprendi algumas coisas, aprendi. Mas sabe quando você vai aplicar e fala, pô, beleza, eu acho que está faltando algumas coisinhas aqui. E é aqui que eu quero trazer outro macete aqui. Né? A gente falou de criar histórias. Uma reflexão que eu fiz é que se eu fosse contar para alguém o que eu estava fazendo lá, eu não tinha orgulho. Eu não tinha história. Você já conversou com alguém que a conversa é mó chata? Foi exatamente isso que eu olhei pro meu currículo. Né? Eu falei, pô, beleza. Eu tenho o DV Pleno, eu tenho tal. Mas, pô, se eu for olhar as histórias que eu tenho para contar, as histórias são chatas. Né? Então, assim, eu resolvi problemas que não deveriam ter existido. Porque era problema de over-engineer. E aí foi até interessante. Tem vários projetos que a gente faz, né, na formação, em office hours especiais, etc. E em particular, assim, bem específico, eu lembro de um projeto que a gente fez na Office Hours, que era de multi-tenant. Então, como que a gente fazia um front-end multi-tenant? E aí eu comecei a pensar, pô, beleza, isso é muito legal. Por que não transformar isso em uma história para o meu currículo? Que é verdade, a gente colocou no ar, a gente demonstrou, a gente colocou domínio personalizado, a gente fez várias coisas. E aqui tem um hack, né, um hack de carreira, né? Se você não tem história para contar no seu currículo, crie suas histórias. Computação é uma das poucas áreas, ou se não a única área que você consegue fazer isso. E o que é criar histórias? Eu criei uma seção no meu currículo chamada Side Projects e Estudos. E lá eu coloquei todos esses projetos. Pô, eu fiz um multi-tenant com o Next, subdomínio, blá blá blá, e fui explicando o porquê de cada decisão. Coloquei no ar, coloquei no GitHub, mostrei. Um outro projeto que eu fiz uma loja virtual para testar, utilizando o Notion como base. E aí eu mostrei, pô, fiz o site, fiz essa integração, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Comecei a criar as minhas histórias. E perceba o seguinte, eu estou contando para vocês aqui e é uma história. Então assim, eu estava na Office Hours, a gente foi falar sobre multi-tenant, a gente fez a implementação de multi-tenant lá na hora e eu usei isso como uma história. E aí provavelmente você está pensando, pô, beleza, mas você tem 20 anos de carreira, é fácil criar histórias. Pessoal, como que a gente começa a aprender a escrever? A gente começa copiando. Quais são as primeiras histórias que você vai contar? Pulpit Box, que é o primeiro módulo do curso. Por exemplo, variação do Pulpit Box. O Renato, que é nosso tutor hoje, ele tem inúmeras variações do Pulpit Box. E ele sempre fica, será que o Pulpit Box, a base, né, do Pulpit Box, daria para integrar com o Google Agenda? E aí ele vai lá e faz uma variação, coloca no ar, coloca no GitHub. Será que dá para colocar multi-tenant? O Renato fez um multi-tenant, que é você ter o mesmo código-fonte para atender vários clientes, usando planilha do Google.
E olha só que legal, ele tem uma história gigante para contar. Numa entrevista de emprego, ele pode colocar lá projetos de estudo, side projects, enfim, você pode colocar o nome que você achar mais adequado no seu currículo. Mas é isso que você escreva e descreva aquilo. Você pode colocar qual o problema que você estava tentando resolver, como que você resolveu, link para o GitHub, link colocado no ar. Custo zero. E você consegue ter uma história para contar. A história é tão forte, que vocês estão vendo eu contar a história do Renato aqui, que ele fez um multi-tenant com planilha do Excel. Lá, a planilha do Google, aliás. Então, se você não tem experiência, ou se você quer dar uma cara diferente para a sua experiência, o que você pode fazer? Cria suas histórias. E você sabe uma coisa que é incrível? Eu faço os passos que eu comentei aqui para vocês, esse loop de crescimento, que a gente está cada vez mais próximo da nossa North Star, eu faço isso com consistência ao longo dos anos. E aí, quando eu tive essa clareza e essa consciência que eu precisava contar histórias, eu só olhei para trás e fui pegando. Eu quero falar sobre multi-tenant, tá aqui. Eu quero demonstrar minha habilidade com monorepos. Eu fiz o monorepo, inclusive, do Learn 49, que é a área de alunos nossos que a gente usa na DevPlan, que é open source. Eu fui escolhendo as histórias, mas elas já existiam, porque eu já tinha feito o ciclo do crescimento. Faz sentido, pessoal? O que é importante, tá? Você levar dessa live, que para a gente conseguir se destacar de fato, estar preparado, ter essa autonomia na carreira, a gente tem que estar em movimento e aplicando o nosso ciclo de ouro. Consciência lá da North Star, você entender os 3 pilares e aplicar também o ciclo, ou o loop, né? O loop do crescimento. Se você fizer isso, você consegue ter autonomia, você consegue fazer realmente a sua carreira progredir. E uma coisa que é importante, você vai ter que criar uma rotina. Para você criar uma consistência, você precisa criar uma rotina. Lembra lá do desconforto? A gente já deixa um pouquinho desconfortável isso sempre. Então se eu precisar estudar, precisar esticar para aprender alguma coisa, eu não vou precisar fazer de uma vez. Eu já estou fazendo aos poucos. E é lógico, se eu precisar dar uma intensidade, é possível também. E o que é importante, tá? A gente consegue fazer isso sozinho. Tá? Vocês podem sair daqui hoje e falar, pô, beleza, vou executar isso aqui sozinho e tal. Só que sozinho é muito mais difícil. Você consegue ter algumas formas de ter menos esforço nisso, de ter ajuda. Porque é natural que a gente se sinta perdido. É natural, pessoal. A gente acha que a gente tem que ter todas as respostas. Mas assim, a North Star você controla. O restante ali você precisa de ajuda. Eu consigo te direcionar muito mais fácil do seu próximo passo do que muitas vezes você mesmo. Por muitas vezes a gente consegue reduzir esse esforço, a gente deixa pelo menos mais confortável esse caminho. Vai ser desconfortável, você vai ter que estudar de qualquer jeito, mas a gente consegue deixar um pouquinho mais confortável, te ajudar a definir o próximo passo de uma forma muito mais saudável. E assim, a gente acompanhou mais de 3.000 alunos, e é bastante legal a gente perceber isso, tá? Que com ajuda é muito mais fácil. Se a gente está aqui do nosso lado, fazendo nosso papel para ajudar você a dar o próximo passo, é muito mais fácil. E principalmente, quando a gente está com alguém junto, a gente começa a perder o medo de se frustrar ou de não dar certo. Uma forma que eu descobri para eu criar uma rotina de exercícios é me aliar a alguém. Então, assim, na academia, eu faço com um amigo meu, faço calistenia com personal. Já faz 5 anos que eu faço consistentemente. Não falha, porque eu tenho companhia. Sozinho é mais difícil. Então a gente consegue ajudar vocês nesse caminho, tá? Nessa jornada, vocês perceberam que a gente toma várias decisões, né? A gente tem a decisão do próximo passo, etc. Inclusive a decisão de que critério que a gente vai usar na avaliação. Tomar decisão é cansativo, é maçante. Então se você faz isso sozinho, é um processo cansativo. E é por isso que a gente queria te ajudar a tomar uma decisão hoje. Que é a decisão que você pode fazer parte da formação Full Stack Master e ter o acompanhamento nosso por 1 ano. E sim, pessoal, a gente tem várias ferramentas lá, muito além do código, para ajudar vocês a executarem, tá? A manter a consistência. Você entrando na formação Full Stack Master hoje e se comprometendo a participar de todas as office hours, garanto para vocês que você vai estar muito melhor do que você está hoje. E o que acontece? A formação Full Stack Master, a gente tem vários planos lá dentro. Então, dependendo da situação, dependendo do que você almeja para o seu futuro, a gente tem alguns caminhos lá dentro que você pode seguir. E nas office hours, esses encontros ao vivo semanais, você vai descobrir, você vai entender que passos são esses. Você vai conseguir de verdade adquirir muita experiência e conhecimento e consolidar esse seu conhecimento na área. Então não é só você ter o acompanhamento, é você ter também acesso a conteúdos,
acesso a experiências, tanto minha quanto dos nossos tutores, a de outros alunos, para conseguir realmente fazer a sua carreira progredir. Se você não tem experiência, a gente tem projetos e programas dentro da formação Full Stack Master para que você consiga desenvolver essa experiência. Então você vai fazer o mesmo hack que eu fiz aqui de criar suas histórias, e tem algumas histórias lá dentro que a gente está fazendo em programas específicos lá dentro, como o DevPlan Experience, por exemplo, onde você consegue ter prática de vivência de projeto. Isso também é bastante legal, tá? Faz muita diferença. E uma coisa que é importante também, vai exigir dedicação. Quem falar para vocês que você consegue entrar no mercado de trabalho e blá 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 em X tempo sem fazer nada, coçando no sofá, é mentira. Você vai ter que se colocar à prova, você vai ter que arregaçar as mangas aí e fazer alguma coisa. Você vai ter que executar. Você vai ter que fazer a coisa acontecer. E muitas vezes você vai aplicar para uma vaga e não vai dar certo. Vai aplicar e vai receber um não. E nas office hours a gente também resolve isso. Você traz esse problema para a office hour e discute, aprende, avalia. Lembra o ponto da avaliação? Você vai avaliar o que eu falei de errado, o que eu poderia melhorar. Qual é o meu próximo passo para dar certo na próxima entrevista? Faz muita diferença. Esse é o tipo de acompanhamento que nem dos meus sonhos eu tive quando eu estava começando. É um acompanhamento que faz a diferença para a sua carreira. Você tem alguém para perguntar. Nenhuma formação no mercado tem isso. Sendo bem sincero, qual formação é liderada por alguém que trabalha no exterior, mantém um canal no YouTube, mantém uma equipe, mantém um SaaS, mantém outras empresas? A gente consegue agregar para a sua carreira, independente do caminho que você seguir. E só para você ter uma ideia, o que tem na formação Full Stack Master? A gente tem tudo sobre React, tudo sobre Next, Nest, JavaScript, TypeScript, GraphQL, REST APIs, bancos de dados. Inclusive, muita gente fala, pô, como é que eu faço migration? A gente simula uma migration, tá? Então a gente cria uma migration do zero, um sistema de migration do zero dentro da formação Full Stack Master, na parte de banco de dados. Lembra que eu falei para vocês que a gente não está preocupado só ali, é uma migration, é assim, você tem que usar a migration do Next, você tem que usar a migration do TypeORM ou do Prisma? Não. Você vai entender migration de verdade, você vai criar uma sua para você entender de verdade. É esse o jeito que a gente faz as aulas. A gente tem módulos de remix, inclusive os módulos de remix já estão com projetos diferentes. Além dos projetos de aula, você tem projetos desafios para você entregar. Se a gente for somar tudo, todos os módulos, já passamos de 1000 aulas e já passamos de 150 horas de curso. E aí tem um detalhe muito importante. Porra, mas é muito conteúdo. Em um ano eu não vou conseguir consumir isso tudo. Você precisa de uma aula para mudar a sua carreira e sua vida. E lembra que eu falei para vocês de consciência e clareza? Quando você assistir aquela aula, vai fazer sentido. O Gustavo mudou a carreira dele assistindo o Pulpit Box. Ele abriu o mundo quando ele assistiu o Pulpit Box. É muito conteúdo? É. Entra nas office hours, a gente vai alinhar com o seu North Star. E aí o que é importante? Você vai consumir no seu tempo e de acordo com os seus objetivos. Se demorar 2 anos, tá tudo bem. A gente está aqui para te ajudar por 2 anos. Se demorar 1 ano, beleza, a gente está aqui para te ajudar por 1 ano. Se demorar 6 meses, a gente está aqui. Lembra que é o seu tempo. Respeite o seu tempo. O que é mais importante é você olhar. Lembra quando a gente faz a avaliação? Toda vez que você fizer a avaliação, melhorei, aprendi uma coisinha a mais. Essa é a sensação que você tem que ter quando você faz a avaliação da sua carreira. E sim, para você navegar nesse mundaréu de aulas, a gente tem bastante conteúdo prático lá dentro. É importante você seguir o Office Hours. Você vai ter desafios para fazer isso. Desafios dentro das Office Hours. Desafios de atualizar o LinkedIn. Desafio de criar derivação de projetos. E aí parece que, nossa, a formação Full Stack Master é mais do que uma faculdade. Sim, a gente tem conteúdo muito mais prático do que uma faculdade. E provavelmente você acha, deve estar pensando, vai custar muito mais que uma graduação. Só que se você garantir a sua inscrição hoje, 1 ano de acesso à formação Full Stack Master, à vista, sai pelo preço de R$ 997, ou em 12 vezes de R$ 99,50. Dá para você começar a mudar a sua carreira. A única decisão que você tem que tomar é entrar na formação Full Stack Master. As próximas decisões a gente vai te ajudar a tomar. Fica tranquilo. Os próximos passos a gente vai te ajudar. Na descrição do vídeo aqui, no YouTube, tem o link também. Sendo bem sincero, se eu tivesse acesso a esse tipo de conteúdo há 20 anos atrás, eu tinha encurtado muito a minha trajetória. Muito, muito. Encurtado no sentido de ter os resultados muito mais rápidos. Você não precisa passar por tudo que eu passei. E uma coisa boa,
Muita gente se assusta quando eu falo os salários de programadores. Seu salário inicial, você pode começar ganhando 3, 5 mil reais. Com os conhecimentos na formação Full Stack Master, você consegue ganhar muito mais. Sendo bem sincero para você, no que eu faço hoje em dia, na empresa que eu estou trabalhando, tem tudo dentro da formação Full Stack Master. Então assim, a gente está chegando no final aqui, você tem 3 opções. Você pode falar, não, o que o Túlio está falando é besteira, essa estratégia não funciona, e seguir sua vida, beleza, nada vai mudar. Você pode sair daqui e aplicar a estratégia, ela vai funcionar. Só que vai ser mais difícil, e provavelmente você consegue uma frustração um pouco mais rápido. Porque muitas vezes você vai, preciso decidir o próximo passo, e aí é muito fácil você protelar. Ou ainda, que é o mais indicado, você já sai daqui, clica no link, garante sua inscrição na formação Full Stack Master, e se compromete a entrar em todas as office hours, a seguir o plano. Segue o plano, que você vai conseguir voar na sua carreira. Outro ponto importante, tá, que eu estava esquecendo, tem 2 garantias, incondicional em 7 dias, e em 3 meses, se você não conseguir evoluir nada, mesmo fazendo tudo o que a gente pediu para você fazer, mesmo ajudando você a fazer o plano, você seguiu o plano direitinho e não deu certo, você pode pedir esse dinheiro de volta. Só que tem um detalhe muito importante, tá? O que a gente está te prometendo aqui não é e nunca será que você tem certeza absoluta que você vai conseguir um emprego. Se alguém prometer emprego 100%, fala, você vai fazer esse curso que eu garanto 100% de certeza para você que você vai conseguir um emprego. É mentira. O que eu garanto para você é que você vai estar preparado. O que eu garanto para você é que você vai ter autonomia. O que eu garanto para você é que você vai ter a gente aqui do seu lado. Quem acha que vai ter um emprego exatamente lá, blá, 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 é o cara que quer fórmula mágica. Infelizmente, isso não existe. Infelizmente, aqui você não vai encontrar uma fórmula mágica. É estratégia. Você vai ter que colocar os recursos que você pode controlar em prática. Você vai ter que controlar os recursos que você tem. Certo, pessoal? Pessoal, muito obrigado de coração. Mandem depois aqui o que vocês acharam na live, né? Então comenta no vídeo aqui no YouTube. Obrigadão e a gente se vê na próxima. Valeu!